A nova marca do LabVis, o Laboratório de Visualidade e Visualização da UFRJ, é um logotipo dinâmico, desenvolvido a partir de fundamentos da visualização de dados. A marca foi criada pela estudante Julia Ebel, que é graduanda no curso de Comunicação Visual Design da UFRJ e desenvolveu este trabalho como parte de sua pesquisa de iniciação científica. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVigil é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na terceira temporada do DataVigil, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma síncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVigil aqui no YouTube e nas redes sociais. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Júlia Ebel Lopes. Como me apresentaram, eu sou estudante de Comunicação Visual Design na UFRJ. E eu vou apresentar hoje um projeto que eu desenvolvi dentro do LabVis, que é o Laboratório de Visualidade e Visualização da EBA UFRJ. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a Júlia e o Leandro pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu também agradecer a Gabriela por compartilhar esse espaço e, claro, toda a galera do LabVis, porque esse projeto que eu estou apresentando hoje não fui só eu que fiz, é um projeto feito em colaboração. Então, a gente teve a orientação da Júlia, que está aqui hoje, do Cláudio Esperança e da Doris Kosminski, e teve coautoria da Luana Silva e colaboração também da Gabriela Murta, que está aqui hoje também, e da Renata Moedo. Então, não sei se mais alguém estava aqui hoje, que eu não vi todo mundo, mas eu acho que é isso. Enfim, eu sou a Júlia, eu tenho 22 anos, eu moro no Rio de Janeiro, eu estou no final da minha faculdade na UFRJ. Eu participei por um ano como bolsista pesquisadora de iniciação científica no LabVis. Hoje em dia eu não estou mais no LabVis, eu trabalho num curso de estamparia. Eu até achei engraçada a coincidência, porque tem tudo a ver, eu achei o máximo o trabalho da Gabriela. E eu também faço trabalho freelancer de ilustração. Então, esse projeto que eu vou apresentar, ele foi feito para o LabVis e pelo LabVis, e é um selo comemorativo, é uma identidade visual comemorativa dos 10 anos do laboratório. Então, aqui um sumário rápido das coisas, das etapas que eu vou passar. E, enfim, para contextualizar, né, esse projeto ele surge a partir do aniversário de 10 anos do laboratório. Em 2020, o laboratório completou 10 anos e a gente queria comemorar de alguma forma esse aniversário, queria criar um logotipo que celebrasse esse momento. Além disso, o LabVis ele não tinha uma identidade visual bem definida, então a gente resolveu juntar esses dois pontos para criar um projeto que fizesse sentido tanto para celebrar, mas também que fizesse sentido com o que a gente estuda no laboratório. Então, como é que a gente poderia juntar, né, a questão da identidade visual com o objeto de estudo do laboratório, que é a visualização de dados? Bom, a gente então cria 3 objetivos, que é o primeiro, criar um logotipo que homenageasse a área de pesquisa do laboratório e que também contasse a história do laboratório. A partir desse logotipo, criar uma identidade visual que fosse aplicável na retrospectiva de aniversário e, por último, compartilhar essa marca com o público, podendo, a partir de uma série de publicações nas redes sociais, compartilhar essa história com eles. Bom, com esses objetivos em mente, a gente resolve, então, fazer uma junção do DataVis com uma marca cambiante, porque a gente queria, né, trazer a ferramenta de visualização de dados para contar a história do laboratório também, para, enfim, trazer esse estudo, também ser uma ferramenta de estudo de visualização de dados, e ao mesmo tempo a gente viu que uma marca cambiante seria ideal para esse momento. Para isso, então, eu trago aqui os conceitos que a gente usou. A visualização de dados, eu imagino que a maioria aqui já esteja bem familiarizada.
mas a gente trouxe um conceito do Card, do McKinley e do Schneiderman, que é a visualização de dados como representações visuais, geralmente interativas, e criadas com uso de computador, com o objetivo de ampliar a cognição e favorecer a aquisição de conhecimentos. E então, a gente, com essa definição de visualização de dados, a gente ficou se perguntando como a gente poderia aplicar isso numa concepção de marca. Então, a gente traz aqui a ideia de uma marca cambiante, que é basicamente uma marca que tem a mutabilidade, né? A mudança como parte da sua identidade. Então, aqui eu até trago uns exemplos que é uma coisa que vem aparecendo cada vez mais, porque, como diz Cobb também na nossa bibliografia, o mundo contemporâneo está sempre em mudança, então o design não pode mais se resumir a coisas, a projetos gráficos fixos. Então, a gente traz aqui alguns exemplos também do MIT Media Lab, da Casa de Música do Porto, da cidade de Melbourne, que também foram referentes para o nosso projeto, e que fizeram a gente entender um pouco mais o que seria uma marca cambiante, né? Mas a gente fez uma análise de referências bem grande, mas eu vou trazer duas marcas que são importantes para esse projeto. A primeira é essa da Eurovision, que é um festival de música na Europa, e através da sua marca ele conta a história do festival. Então, a gente achou isso muito interessante, essa coisa de contar a história através da marca, e também achou muito interessante que ele tem um logo mãe, né, o logo que gera todos eles, que tem essas fatias que conta a história de cada ano, com as cores das bandeiras que conta cada país quando apareceu, o que fez, e também tem os que a gente chamou de logo filhos, né, que são os logos de cada país. Então, você vê ali que tem a França, que participou de todos, então está completa, a Geórgia, que participou de menos, está com uma fatia. A gente achou isso muito interessante e usou isso como referência para o nosso projeto também. O outro logotipo que a outra identidade visual que a gente usou como referência foi o da Nordkin, que é uma região turística da Noruega. E o que a gente achou interessante aqui é que eles usam dados automaticamente calculados para gerar variações do logotipo. Então, aqui, no caso, como é algo da natureza, né, eles usam o logotipo, ele varia de acordo com o clima do local. Então, ele vai mudando de cor e de formato a partir do vento, da temperatura do ambiente. E a gente achou isso uma boa referência também. Então, assim, a gente chega à conclusão de que o que seria mais interessante seria criar um logotipo de categoria, uma marca cambiante de categoria generativa. Ou seja, o que seria uma categoria generativa? Segundo a Irene Barnes, que também está na nossa bibliografia, uma marca generativa é basicamente uma marca que ela se muda a partir de dados automaticamente calculados e processados por um computador. Então, isso seria o que daria mutabilidade para a nossa marca. E a gente, assim, conseguiria anexar mais ela a nosso estudo da visualização de dados. Então, com isso, a gente definiu que seriam criadas, então, 11 variações da marca, de 2010 até 2020, além do logotipo mãe, que seria o logo usado em casos mais genéricos. Então, com isso em mente, a gente começa a investigar os dados, né? A gente percebeu que a melhor forma de fazer cada dado seria, né, definir a partir dessa variação de ano, então a gente teria um logotipo para cada ano, e também definir dentro de cada logotipo as categorias mais importantes, que seriam, então, os projetos a serem realizados, com as suas consequentes divisões, as pessoas que participaram e a localização que o LabVIS já ocupou, os espaços que ele já ocupou, né, para o trabalho. Então, a gente foi um mergulho muito legal, porque a gente acabou mergulhando muito intensamente em toda a história, em todos os arquivos do laboratório. Então, a gente foi colocando em tabelas, né, o ano, a produção, a autoria e selecionando os projetos que mais se destacaram ao longo dessa trajetória toda. Então, depois de ter os dados, a gente começou a rabiscar, a pensar ideias. A gente foi desde coisas mais tradicionais, como o Nightingale, até soluções de rabisco mais abstratas, mais orgânicas. E a gente chegou num meio termo, digamos assim, que seria dividir, ter 2 eixos circulares, então um para pessoas e um para projetos, e cada um faria uma forma. Um faria uma forma sem só o contorno e a outra uma forma completa. E eles definiriam, né, a quantidade de coordenadores, de pessoas na graduação, na pós-graduação e colaboradores que o laboratório tinha naquele ano. E nos projetos, a gente definiria a quantidade de projetos, de TCC e mestrado, de artigos ou de outros projetos que tiveram naquele ano. Então, a gente vai ver mais para frente que, além disso aqui, a gente tinha um grid circular e a posição de cada ponto seria a quantidade de pessoas ou de projetos naquela categoria, através desse grid circular.
Para a questão de localização, a gente resolveu usar a categorização visual de cor. Então, a gente usou a cor rosa para a reitoria, que está mais associada com a Escola de Belas Artes, a cor azul para o CT, que está mais associada com o Centro Tecnológico da FRJ, e o amarelo para a internet, para completar essa variação assim, das cores primárias. E a gente tem, então, aqui, de 2010 a 2016, o rosa, né? Em 2016, a gente tem um incêndio na reitoria e muda as atividades para o CT. Em 2020, com a pandemia, a gente acaba migrando para a internet. Bom, com essa codificação visual toda completa, a gente passa para a parte de programação, que é o que definiria, né, a nossa visualização. Porque uma coisa importante, que inclusive o Lars Hesselgren diz, que o design generativo ele não é subprojetar um edifício, ele é subprojetar o sistema que projeta esse edifício. Então, a nossa ideia era projetar o sistema que ia projetar esse logotipo, que, inclusive, agora, nos próximos anos, podem ser criados novos logotipos com os novos dados. Então, o professor Cláudio Esperança ele fez essa programação no programa Observable, e a gente foi, a partir dele, mudando também o raio, a tensão, para ver como ficava interessante visualmente. No momento que a gente insere os dados ali, a gente exporta e vai para o Illustrator para poder finalizar o projeto. Então, aqui é o resultado, a gente tem as marcas todas com os dados e as cores, né? A gente tem de 2010 até 2020 e a marca mãe, que é o que dá origem a todas as outras, que são todos os pontos nos seus pontos máximos e a mistura das três cores. Bom, tendo todos os logotipos prontos, a gente chegava no nosso próximo objetivo, que era ocupar as nossas redes sociais. Então, dentro disso, a gente tinha 4 objetivos, apresentar a nova identidade visual para o público, explicar o funcionamento do logotipo Cambiante, mostrar os projetos de destaque que aconteceram ao longo desses 10 anos e também apresentar a história do laboratório ao público. Então, com isso, a gente selecionou, né, os projetos que mais faziam sentido para esse momento. Então, a gente fez 24 posts nas redes sociais do laboratório e publicou também um texto sobre todo esse processo que eu estou explicando agora da identidade visual. E também a gente publicou o depoimento da primeira pessoa, da primeira bolsista do laboratório, lá em 2010, que foi a Luísa Bielinski. Então, foi todo um projeto completo de relembrar todas as histórias. Então, além dos... Aqui eu vou passar pelo carrossel, né, que você consegue ver. Cada post era um carrossel que, na sua legenda, ia explicar no texto, né, o que era o projeto e nas imagens ia apresentar um pouco da marca. Então, aqui a gente tem o formato, né, que a primeira capa, ela dá a autoria e o título do projeto. Na segunda imagem, a gente traz a apresentação do logotipo para a pessoa entender de onde está vindo essas manchas visuais. E no terceiro, um como ler, para ela conseguir visualizar e ver que isso também é uma visualização de dados. Então, aqui eu tenho outro exemplo de 2013, se eu não me engano. Aqui a apresentação da marca. E por último, aqui você consegue ver que, por exemplo, naquele ano a gente estava no prédio da reitoria, teve 8 projetos, segundo aqui o grid circular, né? Teve 2 coordenadores e assim por diante. Então, aqui a gente tem outras variações, 2013, 2016, 2019, 2020. E aqui é a publicação que a gente apresentou para o público, mostrando todas as marcas. Aqui a gente também tem os stories, os blog posts que a gente fez, então, a aplicação da identidade visual em outros momentos. E, para concluir, então, a gente percebeu que a nova identidade visual ela cumpriu os objetivos que ela se propôs, ela conseguiu contar a história do laboratório, utilizando a visualização de dados para gerar essas diferentes formas. E a gente ficou feliz que a gente conseguiu engajar e ampliar o público do laboratório. Muita gente que não conhecia o LabVis começou a conhecer e começou a entender a variedade de projetos que a gente conseguiu fazer ao longo desses 10 anos, todo o conhecimento que foi produzido ao longo desse tempo. Também foi muito legal porque o nosso projeto foi selecionado para a Mostra de Brasileira de Design de Formação. Então, isso foi uma coisa muito incrível, também uma honra. E, para finalizar mesmo, eu só queria dizer que todo esse processo ele foi um mergulho na história do laboratório. Eu tinha acabado de entrar no laboratório, então foi muito interessante pesquisar, investigar, entender toda essa produção que já tinha sido feita. E me fez, assim, também me apropriar mais do laboratório nesse momento que eu estava entrando. E o projeto ele reforçou, né, essa potência e versatilidade que a visualização de dados tem. Então, acho que toda essa reunião aqui é um pouco em relação a isso, né, de como a visualização de dados pode se expandir para outras fronteiras, dentro e fora do design. E esse projeto nos mostrou muito isso.
aqui a bibliografia, se alguém quiser, depois eu posso enviar. Eu também posso enviar os links do projeto e tudo mais detalhado. O texto também, a gente fez um artigo sobre isso. E aqui estão meus contatos e os contatos do laboratório, se alguém tiver interesse. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Leandro. Estou adorando participar. E é isso, gente. Estou disponível para conversar. Aqui estão meus contatos e qualquer coisa é só chamar. Obrigada.